Oi, bem-vindos de volta e bem-vindas de volta também. Eu me chamo Renan e essa é a quarta aula desse curso online do Van Gogh. Eu acho que como está dando para perceber, esses encontros iniciais, eles estão se voltando um pouco mais para uma contextualização histórica e cultural da Europa. E isso não é uma formalidade, não é uma burocracia introdutória. Na verdade, isso é essencial porque a trajetória e a arte do Vincent pedem isso. A vida e a obra dele só podem ser entendidas de uma maneira mais profunda, mais plena, eu diria, se a gente conhecer realmente o mundo concreto em que ele estava inserido, até porque o Van Gogh é um artista que reflete o seu próprio tempo de uma maneira muito intensa, por um lado, e muito singular, por outro. De modo algum ele era um artista isolado, um eremita, renegado, que às vezes é uma imagem que se pode formar esse artista que vira as costas para a sociedade, né? Na verdade, isso não corresponde à verdade de modo algum. Não só ele viveu no centro dos acontecimentos artísticos, que era Paris, como ele tinha plena consciência dos grandes debates que estavam em voga naquela que, como eu falei no último encontro, era a capital artística da Europa, né, durante o século XIX. Quando ele vai morar pela segunda vez em Paris, entre 1886 e 1888, o contato com o mundo artístico vai ser outro, porque a cabeça dele é completamente outra. Ele já tinha decidido se tornar um artista, já acumulava ali uns 5 anos de prática, mais ou menos, então, naquele período, ele já é um realizador. O diálogo que ele trava com o universo artístico vai ser muito mais concreto, muito mais ativo, mas na primeira estadia dele, que é o que a gente está estudando agora, que se dá entre 1875 e 1876, ou seja, um pouco mais de 10 anos antes, ainda que aqui ele fosse basicamente só um apreciador, ele não é e nunca foi um apreciador casual. A arte para o Van Gogh nunca foi um hobby, pelo contrário, sempre foi um interesse profundo. Paris oferecia uma série de oportunidades para ele satisfazer esse interesse, e aquela oportunidade que era, digamos assim, a mais grandiosa, a mais monumental, a mais luxuosa, era o Salão de Belas Artes. Como a gente viu na aula passada, o salão era um evento anual de caráter internacional, participavam artistas do mundo inteiro e era a exposição de belas artes mais importante de toda a Europa, sem sombra de dúvida. E no encontro passado eu terminei falando que existia no salão um estilo oficial que era seguido pela maioria esmagadora dos artistas, que é o academicismo, ou seja, o estilo que era definido pela Academia de Belas Artes. Isso não é nenhuma coincidência porque o júri do salão era composto exatamente pelos membros da academia. Ou seja, eram os próprios acadêmicos que decidiam quem participava do salão e que decidiam também uma coisa tão importante quanto que era quem ia ser premiado no salão daquele ano. E a questão que fechou o encontro anterior, que serviu de gancho para essa, foi como que era de fato uma obra acadêmica, quais as características concretas que um trabalho desses deveria ter. E um exemplo clássico, emblemático dessa estética é essa tela Ninfas e Sátiro, que foi exposta no Salão de 1873. O autor dela, William Adolphe Bouguereau, é considerado um dos maiores expoentes dessa escola artística, desse movimento. Ele recebeu uma série de prêmios e de honrarias ao longo da carreira, e não só na França, ele chega a ganhar uma medalha de ouro na Exposição Internacional de Munique, em 1879, então a fama dele era internacional. Além disso, para se ter uma ideia do nível da fama que ele teve, o Bouguereau chega a ser nomeado para a Legião de Honra, que é até hoje a maior condecoração honorífica, tanto civil quanto militar, na França. Então ele realmente simbolizou o artista acadêmico bem-sucedido do modo mais claro possível. Agora, partindo para a obra em si, que é o que a gente está vendo aqui. É um trabalho que ilustra não só os traços do estilo do Bouguereau, mas do próprio academicismo em geral. Eu queria focar primeiro no campo do tema, para depois seguir para o campo da forma. Nas obras acadêmicas, a inspiração principal para a temática normalmente vem ou da história ou da mitologia greco-romana, que é o caso que a gente está vendo aqui. A gente está se deparando com uma série de criaturas fantásticas do imaginário grego, e disso decorre que o pintor acadêmico é, por excelência, um pintor literário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele se inspira
diretamente na literatura da antiguidade. E para perceber de uma maneira mais nítida essa importância do texto escrito, eu acho que vale a pena olhar o catálogo do salão. Todo salão tinha um catálogo, como acontece nas exposições até os dias de hoje, e ele consiste basicamente numa publicação onde constam, dentre outras coisas, os nomes dos artistas que estão participando e também os títulos das obras de cada um. Esse é o trecho em que aparecem os dados referentes ao Borgerot. Praticamente toda a informação que a gente está vendo aqui serve para revelar de uma maneira muito rica o funcionamento do meio artístico daquela época, então a gente vai ver linha por linha. Primeiro nós temos o nome inteiro do artista, até aí nada demais. Depois a cidade que ele nasceu, La Rochelle, que fica no sudoeste da França. E em seguida aparece uma informação que, salvo engano, a gente não veria em nenhum catálogo dos dias de hoje, mas que expressa muito a mentalidade do século XIX. Já vou avisando que eu não falo francês, mas eu dei uma pesquisada e parece que a pronúncia seria algo como Élève de Picot. E o que isso quer dizer? Bom, Picot se refere a François-Edouard Picot, um artista acadêmico, assim como Borgerot, e élève quer dizer aluno. Então, Borgerot está fazendo questão aqui de anunciar, de deixar claro quem que foi o principal mentor dele no aprendizado da pintura, né? Quem foi o grande professor da trajetória dele. E isso era absolutamente comum, na verdade era até de bom tom na sociedade artística da época. Normalmente os alunos faziam questão de citar o seu professor para buscar uma forma de legitimação perante a comunidade artística. O pertencimento a um determinado ateliê servia como uma fonte de status bastante valiosa nesse contexto do século XIX. Só que isso não quer dizer que era pura puxação de saco. Em certos casos é possível que o artista quisesse mesmo mostrar um apreço, uma gratidão para o mentor dele. E eu acho que esse é o caso do Borgerot, porque quando esse catálogo foi feito, ele já tinha ali quase 50 anos. Ele já era um artista extremamente renomado na capital francesa, na própria Europa como um todo mesmo. Tanto isso era verdade, que ele era hors concours, e no contexto do Salão de Paris, isso significava que o artista tinha recebido, em edições anteriores, pelo menos uma premiação, e a consequência mais importante de ter esse título é que as obras do artista eram aceitas automaticamente, então ele não precisava se submeter mais ao júri, então óbvio que essa era uma posição extremamente desejada e invejada por todos os participantes. Embaixo está o endereço do pintor, inclusive com o número da casa dele, isso é outra coisa absolutamente impensável nos dias de hoje. Depois aparece o nome da tela, e no caso dessa pintura em específico, o Borgerot fez algo que era permitido na época, que é adicionar um texto embaixo. E esse texto é uma passagem literária que serviu de inspiração para o quadro. E essa passagem faz parte de um poema escrito por um poeta romano do século I chamado Estácio. Ele foi um dos principais poetas épicos e líricos daquela que é chamada Era de Prata da literatura latina, e a fama dele chegou a tal ponto, na Idade Média e no Renascimento, que o Dante incluiu ele na Divina Comédia, no livro do Purgatório, onde o Estácio serve como um segundo guia para o Dante, ao lado do Virgílio. Só para dar uma pincelada bem rápida na produção dele. A obra do Estácio que chegou até os dias de hoje consiste basicamente em 3 grandes poemas. Esse é um manuscrito, como está dando para ver, bem luxuoso, do século XV, que contém esses 3 trabalhos. Aquela que é considerada a obra-prima dele se chama Tebaida, que conta a história dos 7 contra Tebas. Além desse, ele escreveu um outro poema épico que se chama Aquileida, que, como o próprio nome diz, trata da vida do Aquiles. E ele escreveu também uma terceira obra chamada Silvae, que pode ser traduzido como selva ou floresta, e que, na verdade, é um compilado de vários poemas que tratam de diversos temas. E em um desses poemas se narra o episódio de um sátiro que está perseguindo uma ninfa e ela, fugindo, entra num lago. E em seguida vem o trecho com a passagem que está no catálogo do salão. E essa passagem diz: ciente de sua pele desgrenhada e desde a infância não tendo aprendido a nadar, ele, o sátiro, não ousa confiar em águas profundas. Ou seja, como o sátiro não sabia nadar, ele desiste de perseguir a ninfa depois que ela entra naquele lago. Agora, reparem uma coisa, nada nessa passagem descreve o que a gente está de fato vendo na pintura. Essa cena, na verdade, veio da imaginação do Borgerot
que concebeu isso, que é uma espécie de vingança, de brincadeira das ninfas que estão tentando levar o sátiro para o lago. Então, com isso, a gente percebe uma coisa muito importante, que é o fato de que o artista não estava acorrentado ao texto literário. Ele não era um mero ilustrador de livros. Existia a possibilidade de imaginar e de inventar uma cena, mas isso não muda o fato de que a origem, o contexto geral e a base que vão sustentar a obra artística, a obra visual, vem da literatura. E ao utilizar a literatura da antiguidade, o artista se destacava diante do público, porque ele passava a ser visto também como um erudito, alguém que tinha uma familiaridade com as grandes obras da civilização ocidental. Então tem uma questão de status simbólico aqui também. E não é por acaso que o Borgerot faz questão de inserir a passagem em latim e não em francês, porque saber latim também era um indício de erudição. Bom, tudo isso que nós falamos até agora está dentro do campo do tema, ou seja, o que está sendo representado. Mas existe também o campo da forma, que é como que isso está sendo retratado na obra em questão. E o que caracteriza a obra acadêmica, e em específico a pintura acadêmica, que é o que a gente está vendo aqui, é o ilusionismo, a capacidade de imitar a realidade de uma forma extremamente convincente. E o artista alcança esse efeito através de certos recursos, como o emprego da perspectiva, para criar a ilusão de tridimensionalidade. Além disso, ele dá uma certa verossimilhança para esse espaço, preenchendo ele com uma vegetação extremamente realista, né? Dá para perceber que tem um nível de detalhe bastante impressionante, mas o ilusionismo está também nos corpos. O pintor acadêmico consegue reproduzir a anatomia de uma maneira bastante minuciosa, de modo que a gente percebe a ossatura, os músculos, a pele dessas personagens. São corpos que têm um volume e uma solidez muito definidos, e isso é graças ao modelado, que é a gradação sutil de claro e escuro. Mas além de todos esses aspectos, um dos requisitos fundamentais para que a ilusão de realidade funcione é que a pintura esconda o fato de que ela é uma pintura. E para isso acontecer, a pincelada tem que ser invisível. E é exatamente a ausência do rastro do pincel que dá essa textura lisa, acetinada para a imagem, além de uma presença muito marcante do contorno. Então, cada elemento visual tem a sua individualidade muito demarcada. Acontece que a pintura acadêmica conjuga dentro de si duas forças opostas. Existe nela o naturalismo, essa vocação para representar a realidade tal qual a gente vê ela, mas existe também o antinaturalismo, que está na idealização da natureza e junto dela essa teatralidade muito exagerada que a gente vê aqui, que deriva do aspecto obviamente posado dessas figuras, né? E isso está vinculado ao próprio modo como o artista realiza a obra. Essa tela, como todas as telas acadêmicas, foi produzida em estúdio e de um modo bastante planejado, bastante deliberado. Primeiro vem uma fase preliminar de estudos, que é bastante exaustiva, onde o pintor vai explorando a composição geral e as figuras dentro dessa composição através do esboço. A gente vê aqui que é um exercício relativamente livre, que o artista vai testando várias possibilidades. Dá para ver, por exemplo, que o Borgerot cogitou outros tipos de composição. Ele pensou num arranjo circular, como dá para ver na imagem da esquerda, ou até horizontal, como a gente vê nessa imagem da direita. Decidido o arranjo geral, o artista se concentra em cada figura individualmente, e para isso ele tem que contratar ou arranjar modelos, e esses profissionais tinham um trabalho extremamente penoso, que era ficar na posição desejada pelo pintor durante horas, enquanto ele produzia o estudo. Então não existe absolutamente nada de espontâneo nas poses das figuras que a gente vê em obras acadêmicas. O artista também produz estudos a óleo das figuras, como a gente vê aqui, para vislumbrar melhor as personagens, trabalhar um pouco as cores. Ele faz estudos a óleo da composição geral também, ou seja, antes de efetivamente pintar o quadro, o pintor já determinou praticamente todos os aspectos possíveis da imagem, basta para ele só a execução, que é a parte manual. E nesse esquema de criação, o lugar para o improviso, para o intuitivo, para o imprevisto é relativamente pequeno. São aspectos que não são essenciais na concepção artística da academia. Até mesmo a luz do quadro é controlada, porque é uma luz de estúdio. Então, é uma luz delicada, suave, que banha os corpos. E um princípio central
do academicismo que está ligado a essas questões que nós estamos vendo é a submissão do desenho à cor, porque o desenho é visto como a dimensão racional, lógica da pintura, enquanto que a cor estava na esfera do instintivo, do inconsciente, daquilo que não pode ser planejado, e é por isso que a coloração das telas acadêmicas tende a ser bastante sóbria. E, em suma, esse é o tipo de arte que o Van Gogh encontra quando ele vai no salão pela primeira vez. E, na verdade, a primeira visita dele não é em 1875, quando ele se muda para Paris, mas 2 anos antes, em 1873, quando ele ainda estava trabalhando na Goupil, em Londres. Talvez ele aproveitou um dia de folga e foi para Paris, ou então ele teve que fazer alguma viagem a trabalho, aproveitou um dia para ir na exposição. E é curioso que é muito provável que ele tenha visto o quadro do Bouguereau, das Ninfas e do Sátiro, porque ela foi exposta exatamente naquele ano. E quando Vincent faz essa primeira visita, ele escreve para o Theo uma carta, e ele é bem sucinto. Ele diz que passou alguns dias agradáveis em Paris e que gostou de todas as coisas belas que ele viu no salão. Essas são palavras dele. E é um comentário surpreendente porque a gente normalmente associa o Van Gogh a essa figura do artista emocional que busca na arte a expressão da originalidade, da sinceridade absoluta, essa coisa visceral que vem do âmago do pintor, e isso está no extremo oposto daquilo que ele encontrou no salão. Mas a gente precisa lembrar que ele ainda estava numa fase inicial de apreciação artística, nem passava pela cabeça dele se tornar um pintor, que dirá um pintor vanguardista. Quando ele se muda de fato para Paris, em 1875, ele visita o salão pela segunda vez, e de novo ele vai mandar uma carta para o Theo contando o que ele viu, mas dessa vez ele menciona um artista específico que chamou a atenção dele na exposição. É um pintor que não é tão conhecido como os grandes nomes do século XIX, que nem o Monet, o Gauguin, Cézanne, mas que foi um artista importantíssimo, fundamental para o desenvolvimento da arte na França, principalmente na segunda metade do século XIX. O nome desse artista e o tipo de obra que ele produzia vão ser questões que a gente vai ver no próximo encontro. Inclusive, a gente vai ver uma obra em específico que o Vincent viu no salão e gostou tanto que ele conta para o Theo na carta, mas isso fica para o próximo vídeo. Então, obrigado por ter assistido e até a próxima.